Então é o seguinte, pessoal, a gente está aqui, ó, só para posicionar novamente o nosso caminho aqui, né, da disciplina. Semana passada falamos de Reinforcement Learning em modelos baseados em grafos, né, em dados estruturados como grafos. E aí agora faltam basicamente um assunto geral para a gente ver, né, que eu dividi em duas partes. Esse assunto geral, então, ele é modelos generativos, então a aula dessa semana e da próxima é só isso, só vai ficar exclusivamente em modelos generativos. Na aula dessa semana eu vou falar sobre as GANs, talvez sejam os modelos generativos mais clássicos, e por muito tempo foi o estado da arte nesse assunto. Até hoje é bastante relevante em várias áreas, né? E aí, semana que vem, eu vou deixar para falar de dois outros modelos generativos, um pouco mais recentes, e que estão, talvez, atingindo mais o resultado do estado da arte em várias frentes, que são os autoencoders variacionais. Na verdade, eu vou falar um pouco sobre o que é um autoencoder, depois eu vou falar sobre o que é um autoencoder variacional, e por último, os modelos de difusão, que são talvez o que tem de mais recente aí nessa área de modelos generativos. Tá? E daí, a semana seguinte ali, né, do dia 13, eu acho, 14, não me lembro, deixa eu ver aqui. Nossa última aula vai ser 9/16. Eu vou deixar exclusivamente para a gente falar sobre o projeto final, né, sobre as propostas de trabalho final. Eu já organizei aqui algumas coisas, e a aula de hoje eu vou dividir ela da seguinte forma. Primeiro eu vou falar sobre as GANs, explicar um pouco do conteúdo da aula teórico, como que elas funcionam, o que é o estado da arte aqui delas, falar um pouco do exercício voltado para GANs, e aí vou deixar a segunda parte da aula para fazer uma explicação sobre o projeto final e algumas dicas aí para a gente encaminhar isso aí. Tá? Daí vocês têm um tempinho, mais umas 2 semanas aí, para pensar no projeto final e aí talvez nesse dia aqui a gente encerrar as propostas de projeto final, que é o meu objetivo. Tá? Então, vou começar aqui com as GANs, vou falar um pouquinho sobre a história das GANs, a sequência aí do que está se usando em termos de modelos baseados nessa estrutura das GANs até hoje. E depois, também falando rapidamente sobre a parte de implementação, porque isso aqui é super vasto, complexo, então eu vou deixar aqui um caminho aqui para a implementação mais comum das GANs. E depois, como eu disse, falar um pouquinho do exercício que eu tô prevendo para esse tópico aqui, tá? Deixa eu só habilitar minha marcação aqui, pessoal. Deixa eu só tirar o compartilhamento rapidinho aqui. Talvez ele trave aqui o meu PowerPoint aqui, rapidão. Esqueci de ligar isso antes. Ele é meio chato aqui quando ligo ele junto com o PowerPoint, mas acho que agora foi. Beleza. Aqui, compartilhamento, para aparecer o PowerPoint para vocês aí, né? Estão vendo, né? Beleza. Sim, tá de boa. Então, modelos generativos, tá? Qual que é a ideia principal desses caras aqui? O que todos eles têm em comum? Tanto para as GANs, que a gente vai ver hoje, quanto os modelos que a gente vai discutir semana que vem. A ideia principal desses caras é a gente tentar, a partir de um determinado tipo de representação, um pouco mais abstrata, um pouco mais, talvez até matemática aqui, que é o tal do espaço latente. Vou escrever ele aqui. Eu já vou tentar formalizar um pouco mais esse cara aqui, mas esse latent space. A partir dessa representação aqui, a gente poder gerar dados de forma artificial. Né?
seja, dados que não, de fato não existem e foram sintetizados por um modelo. Tá? Esses dados, isso aqui ficou muito famoso na área de imagens, que as GANs, né, já definindo aqui o que é uma GAN, né, Generative Adversarial Network, ou Model, né, mas em geral a gente acaba usando mais o network aqui, né, então seria algo assim, né. Esses modelos ficaram super conhecidos para trabalhar com imagens, então a partir de uma representação abstrata aqui desse latent space, ele era capaz de gerar imagens cuja similaridade com imagens reais era muito alta, né? Então aqui tem imagens de dois gatos, de um prédio, de uma construção aqui, todos gerados de forma artificialmente por meio desse tipo de modelagem. Tá? No início isso aqui ficou muito comum na área de imagens, se usou bastante lá por 2015, 2016, que foi o grande boom dessa área aqui, ficou mais forte na área de imagens, mas hoje em dia isso aqui é aplicável em vários contextos aqui, né? Sinais biomédicos, sinais elétricos, enfim. A geração de dados por meio desse tipo de modelagem aqui já está espalhada em várias áreas, né? Então, só para a gente começar aqui a pegar a ideia do que é essa história do espaço latente, eu vou falar um pouquinho sobre ele hoje, talvez mais semana que vem, porque ele vai ficar mais explícito, talvez quando a gente vê bem o autoencoder variacional, mas para a gente adiantar e tentar ver da onde que vem essa inspiração aqui, a ideia desses modelos generativos com base na GAN aqui é que a gente tem, por exemplo, uma distribuição normal, uma distribuição aleatória. A partir dessa distribuição aqui, eu vou gerar valores aleatórios aqui, né, dentro de, por exemplo, uma distribuição unidimensional. Eu aplico uma transformação aqui dessa distribuição unidimensional, ou eu tenho um modelo aqui, né, que vai aumentar essa dimensionalidade aqui desse espaço unidimensional, por exemplo, para um espaço latente. Tá? Então, esse espaço latente aqui é como se fosse uma representação em dimensão mais baixa de uma imagem, por exemplo, como essa daqui. Então, essa imagem é composta de vários pixels, né? Por exemplo, se for uma imagem de, sei lá, 1024 por 620, aqui a gente tem uma quantidade absurdamente grande de pixels, né? E o que esse espaço latente está fazendo é tentando codificar uma representação dessa imagem numa dimensão menor. Né? Fazendo uma analogia aqui, apesar de estar bem distante do que a gente vai fazer aqui, né? É como se fosse uma PCA aqui, né? Uma análise de componentes principais, que está tentando codificar aquilo ali por meio de uma dimensionalidade menor, mas que mantém boa parte daquela informação presente na imagem original. Tá? A gente poderia tentar gerar diretamente essa, essa imagem a partir de uma determinada distribuição, por exemplo, gaussiana para cada pixel e tal, né? O problema é que esse processo, né, o salto do tamanho ali dos pixels, da dimensionalidade dos pixels para a imagem final, torna muito complexa essa construção. Então, o que o pessoal identificou na GAN e depois, mais recentemente, nos modelos variacionais de autoencoder e nos modelos de difusão, é que se a gente fizer isso primeiro para um espaço latente de menor dimensionalidade, e aí, a partir desse espaço latente, o modelo aprender a gerar a imagem, né? Ou seja, a partir dessa representação codificada, ele aprender a gerar uma imagem com representação no nível dos pixels, né? A gente tem um ganho grande do ponto de vista de treinamento e, no fim das contas, isso viabiliza a, o treinamento e a construção desses modelos para atingir resultados como esse que a gente está vendo aqui, de imagens que são similares às reais. Tá? Então, existe uma coisa comum aqui a todas as arquiteturas de GAN que a gente vai discutir hoje, que é o tal do gerador. Tá? Então, a GAN ela tem um bloco que aparece, assim, todas as arquiteturas que a gente vai discutir, pelo menos hoje aqui, e em parte isso também vai aparecer nos modelos da semana que vem, é que a gente tem uma arquitetura, ou seja, uma rede neural, que recebe como entrada
esse espaço latente aqui, uma representação codificada da imagem, e a partir disso aqui ele aprende a transformar esse espaço latente em imagem, a representação por meio dos pixels aqui em RGB, se for uma imagem colorida, que é o exemplo que eu estou mostrando. Tá? Então, esse modelo aqui é um modelo, é uma rede neural, basicamente. Tá? Existem diferentes arquiteturas para isso, mas é uma rede neural que tem como entrada um vetor, espaço latente, e tem como saída uma imagem. E a gente vai treinar esses parâmetros, que são esses parâmetros θ, da imagem que é gerada. Eu vou usar x asterisco bastante nessa aula de hoje, para representar uma imagem sintética, né, que está sendo gerada artificialmente. Então, ela transcreve o espaço latente que é a entrada por meio dos parâmetros para essa imagem artificial. Tá? É isso que ela faz. Só que qual que é o grande lance aqui da GAN e qual que é a inovação que o pessoal pensou e que foi o grande diferencial para ela, para que ela chegue nesse tipo de resultado aqui? É que se a gente fizer isso aqui em uma outra orientação, como que a gente vai fazer com que o modelo entenda que isso aqui é uma imagem parecida com uma imagem real? Né? Beleza, eu posso otimizar esses parâmetros aqui, esse parâmetro θ, mas qual é a minha loss function aqui para dizer isso aqui é uma imagem real ou não é uma imagem real? Ou está parecida com uma imagem real ou não está parecida com uma imagem real? Então a grande discussão aqui era a seguinte: tudo bem, eu posso fazer essa representação aqui, isso aqui é possível de construir, mas qual é a loss function que eu tenho que incluir para dizer essa é uma imagem real, ou parece com uma imagem real, ou não? Né? E aí é que veio a grande sacada da GAN, e muita gente copiou essa ideia por, né, desde 2015 até hoje, basicamente, né? Que é tentar pegar essa ideia da loss function da GAN. Então, o que eu vou mostrar aqui hoje para a gente entender bem a sequência da GAN e a estrutura dos modelos que existem de generativos com a estrutura da GAN. Quando eu falo com a estrutura da GAN, eu quero dizer que basicamente usam a loss function da GAN. Tá? Então, primeiro eu vou descrever essa loss function, embora eu não vá entrar em tantos detalhes matemáticos, porque aqui também a história é um pouco complexa, tá? Aí eu vou falar um pouquinho sobre a DCGAN lá, que é uma variação dela que tornou a GAN viável e mais estável, eu diria. Algumas coisas que o pessoal faz até hoje para melhorar a performance de modelos baseados em GAN. Falar um pouquinho sobre a conditional GAN, quando eu quero gerar exemplos para uma determinada classe ali, né, que eu quero controlar qual a classe que eu quero gerar. Os image translation, que são basicamente modelos baseados em GAN, e estruturas baseadas nessa style GAN, pix-to-pix, outras coisas um pouquinho mais recentes, tá? Mas todos eles têm em comum a história de ter um modelo generativo com essa estrutura por trás, vem de um espaço latente e gera uma imagem, e a loss function, que é a base para um modelo generativo. Tá? Então, recapitulando, nosso problema é, eu quero gerar uma imagem a partir de um espaço latente como esse daqui, só que eu preciso nortear o modelo que aquela imagem é uma imagem parecida com uma imagem real ou não. Tá? Então, a ideia que o pessoal propôs lá para GAN, eu vou tentar colocar isso aqui numa representação unidimensional, claro que o problema real está longe de ser isso aqui, mas só para vocês entenderem a motivação para a gente chegar daí na loss function, né? A ideia é a seguinte: eu vou então sintetizar amostras que são artificiais, então são sintéticas, e eu vou ter também amostras que são reais. Então imagine que eu tenho aqui, sei lá, no meu dataset, várias imagens de gatos aqui que são reais, né? Imagens que foram coletadas de animais que de fato existem, né? Gatinhos lá que existem. E eu tenho aqui esses caras amostrados. Estou, assim, fazendo uma representação extremamente absurda aqui num dado unidimensional, né? Como se esse gato pudesse ser representado por uma única feature aqui, só para a gente tentar ver a motivação, né? Mas óbvio que na realidade não é isso que acontece. E eu vou estar, então, gerando dados sintéticos com o meu gerador. Tá? Então, eu vou ter um modelo que vai estar tentando gerar aqueles gatinhos sintéticos ali, né?
representados por uma dimensão só, para a gente entender o problema, mas pensando aqui que por trás poderia ser uma imagem, né? E eu vou ter as minhas imagens reais. Então, eu vou ter imagens sintéticas que eventualmente vão parecer com as imagens reais, ou em um determinado momento elas não vão ter nada a ver com imagens reais. Né? E qual é o meu norte ali para tentar fazer o processo de treinamento? Eu vou ter, junto com o gerador de dados sintéticos, um discriminador, basicamente um classificador, tá? Que é esse meu cara em cinza aqui. Tá? Então, eu vou ter o meu discriminador tentando separar o que é real do que é sintético. Tá? Se ele estiver fazendo isso muito bem, significa que os meus dados sintéticos estão ruins, né? Se o meu classificador aqui consegue separar bem o que é real do que é sintético, significa que o que eu estou gerando sinteticamente não parece com o real. Isso aí, todo mundo concorda? Conseguem pegar esse raciocínio aí? Mas à medida que eu vou gerando dados sintéticos que se aproximam cada vez mais dos dados reais, ou seja, eles estão se embaralhando, como eu estou mostrando aqui, né? Vai ficar cada vez mais difícil o meu discriminador, o meu classificador, separar dados sintéticos dos reais. Então, essa que é o jogo que está por trás do treinamento da GAN. Você tem um cara tentando gerar dados, e você vai forçar com que esses dados sejam cada vez mais próximos dos reais. E como que você vai medir isso? Você vai medir pela qualidade do teu discriminador. Ou seja, quanto mais difícil for ficando, né, esse processo de geração de dados artificiais, melhor está ficando o teu gerador de dados artificiais, né? Ele está ficando cada vez mais perto dos reais, a ponto que você não vai conseguir mais distinguir uma coisa da outra, e aí o teu modelo o teu gerador significa que está bom, do ponto de vista daquilo que você quer, né, que é gerar dados reais, e o teu discriminador está ruim, porque você já não consegue mais diferenciar o que é uma coisa da outra. Mas para a gente aqui, o nosso objetivo não é melhorar o classificador, em sim tornar a vida dele complexa. Então, o processo de treinamento da GAN é meio que esse da esquerda e da direita que eu estou mostrando aqui de uma maneira muito simplificada e abstrata, né? No início, os meus dados sintéticos são ruins, então o meu classificador é capaz de diferenciar uma coisa da outra de maneira muito fácil, né? Ele sabe o que é sintético, ele sabe o que é real, mas à medida que eu vou forçando esse treinamento ali, né, eu vou tornando esse embaralhamento mais intenso, até o ponto que eu não sei mais diferenciar um dado real de um dado artificial. Então, eu tornei o meu modelo aqui um bom gerador, um bom tradutor desse latent space para uma variável real. E aí, eu estou no ponto que eu gostaria, que é, beleza, minha GAN convergiu para esse processo, tá? De geração de dados artificiais que são parecidos com dados reais. Tá? Esse caminho aí, pessoal, dá para acompanhar aí essa ideia? Alguma dúvida sobre esse ponto aí? Variar, estou tendo dificuldades de abrir minha água aqui. Enquanto isso, pensem aí, vejam se vocês têm alguma dúvida, querem que eu repita alguma parte aí. Porque esse é o raciocínio chave aqui da GAN, tá? Esse é o ponto talvez mais importante aí. Se vocês entenderem isso, a loss function, na verdade, é só uma representação matemática disso que eu acabei de explicar aí, sabe? Posso continuar, então? Então, beleza. Então, o próximo passo é como é que eu represento esse negócio aqui matematicamente, né? Então, vou tentar dar os passos aqui que o pessoal usou originalmente no primeiro paper da GAN lá, que é a primeira loss function, mas depois a gente vai modificar ela um pouquinho, tá? Então, é o seguinte, a gente tem dois papéis na GAN. A gente tem dois atores ali no processo de otimização da GAN. Um é o discriminador, classificador, tá? Então é o cara que vai tentar separar real e artificial, tá? Então eu posso modelar isso como um problema de uma loss de classificação convencional, tá?
Então, eu posso usar aqui, ó, uma loss tipo a cross entropy, né? Para uma classificação binária mesmo. Então, só peguei aqui o que seria a cross entropy, que a gente já falou sobre ela antes. Estou pegando a fórmula dela aqui, então tem a sigmoide lá e tal, saída do modelo, o label verdadeiro, então a gente vai ter dois labels, real ou fake, né? Ou artificial. Então, eu vou partir dessa ideia aqui. E se eu usar, então, ainda estou pensando só no discriminador, tá? Já vou falar do gerador, que é o outro papel que existe na GAN. Se eu pegar e atribuir, então, que os dados gerados vão ter label 0, ou seja, a classe 0, e os exemplos reais o label 1, então eu posso modificar isso aqui e deixar já com a cara dessa primeira parte da loss function da GAN, que vai dizer o seguinte, ó, os caras aqui, então, por exemplo, essa primeira parcela que corresponde ao YI igual a 0, que vão ser os dados artificiais, se eu substituir o 0 aqui, eu fico com essa primeira parcela. E aí eu já modifiquei também aqui, para deixar claro que o x que entra aqui é um x asterisco, ou seja, ele é artificial. Tá? E o y que é igual a 1, ou seja, que é um real, vai estar na saída aqui e entra um x que é a imagem real. Tá? Tô só colocando a matemática aqui, eu já vou mostrar a arquitetura desse negócio aqui. Tá? Mas por enquanto, o que que eu tenho? Eu tenho uma cross entropy, tá? Que vai tentar classificar entre real e falso. Tá? E fazendo essa substituição aqui entre os dados fake aqui, os reais aqui, e a minha loss function para tentar melhorar o discriminador, ou seja, para melhorar a classificação, é essa daqui. Tá? Aqui eu só troquei os índices também em I e J, para deixar o que for I vai ser real, o que for J vai ser ou fake, então tá só para tentar mostrar assim como é que ficaria a estrutura da GAN. Então, até aqui eu tenho uma cross entropy convencional, mas levando em conta que numa parte da cross entropy entram os dados falsos e na outra parte os dados reais. Tá? Beleza, então, com base nisso daqui, eu posso então formular a minha loss function da GAN, que é o seguinte: eu vou ter os parâmetros φ aqui, que são do discriminador. Esse aqui eu acho que eu vou escrever, que eu acho que é melhor para a gente não se perder. Esse troço aqui às vezes é meio confuso. Então, eu tenho os parâmetros φ aqui, que são do meu discriminador. O que que significa isso? Significa que eu tenho uma rede neural. Então, tem uma rede neural colocada em algum lugar na arquitetura que vai fazer uma classificação, que vai tentar, na verdade, minimizar essa loss function aqui. Ou seja, o discriminador, ele tenta minimizar o erro de classificação, que é essa medido pela cross entropy aqui. Tá? Ele vai tentar mostrar, fazer aquilo que eu mostrei para vocês antes, tentar separar o que é real do que é falso. Tá? Ele vai fazer uma minimização. Tá? Por outro lado, eu vou ter um outro cara aqui, que é o gerador, tá? Que é parametrizado pelos parâmetros θ. Então, eu tenho um outro conjunto de parâmetros θ aqui, que é o meu gerador, que é uma outra rede neural. Tá? Pode ser um outro bloco de arquitetura, que recebe como entrada o latent space lá, é parametrizado pelos parâmetros θ e gera, então, a partir disso daqui, aquele meu x asterisco, que é o exemplo fake. Tá? E aí, a partir desse cara aqui, deixa eu só liberar aqui a chamada. A partir desse cara aqui, eu vou tentar, então, colocar um outro problema de otimização misturado aqui com esse, que é ele vai tentar maximizar esse bloco da loss aqui. Tá? Ou seja, ele quer tentar embaralhar os dados. Então, eu tenho um cara tentando embaralhar, ou seja, aumentar o erro de classificação, e eu tenho outro cara tentando minimizar o erro de classificação. Então fica um cara empurrando a loss para um lado e outro cara empurrando a loss para o outro. Né? O gerador tentando enganar o discriminador e o discriminador tentando cada vez mais melhorar o resultado de classificação. Né? A convergência disso é quando o discriminador já não tem um resultado
um resultado satisfatório, vamos dizer assim, para separar uma classe da outra. Ou seja, ele está errando ali, atribuindo, vamos supor, aleatoriamente o que é real e o que é fake, né? Sei lá, meio a meio, vamos supor assim, né? A ponto que ele não sabe mais diferenciar o que é uma coisa da outra. Então, de maneira geral, o discriminador começa muito bom, ou seja, ele consegue separar muito bem uma classe ah, falsa da classe verdadeira, mas à medida que o gerador vai melhorando, ele vai tentando maximizar isso aqui, ou seja, ele vai tentando lutar contra o discriminador para tentar empurrar e embaralhar lá o real e o fake, ele vai tornando o desempenho do discriminador pior. E fica esse jogo, é um jogo mesmo, né? Isso inclusive tem fundamento na teoria de jogos e tal. Fica esse jogo de min-max ali, né? Um minimizando e outro maximizando, mas para tentar justamente chegar numa espécie de um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre essa luta dessas duas parcelas, né? Esse equilíbrio, inclusive, ele tem uma curiosidade, né? Ele tem uma prova matemática e tal, dessa convergência para esse equilíbrio, e esse equilíbrio ele tem o chamado equilíbrio de Nash, né? Que é o cara daquele filme lá, Uma Mente Brilhante, né? Então, tem um fundamento teórico por trás disso aqui que sustenta, né? Que isso aqui vai encontrar um equilíbrio e tal, né? E tá dentro dessa prova que ele propôs, né? Mas, obviamente, a gente não vai entrar nisso aqui porque é outro papo, é outra história, é só uma curiosidade, né? Mas isso é só para dizer para vocês que isso aqui converge, né? Então ela pode chegar num equilíbrio. Pode falar, Alexandre. Abri o microfone sem querer aqui, foi mal, professor. Beleza. Então, assim, vou colocar a arquitetura aqui, só para ficar um pouquinho mais claro, porque olhando só para a loss function, às vezes é meio atribulado, então vou tentar colocar a arquitetura e a loss function, tá? Só para ficar um pouco mais fácil e não ficar uma loss function assim tão complexa, assim, com tudo junto ali, eu vou separar ela em duas partes. Uma que depende só dos parâmetros φ, então tudo que tem φ aqui vai para a primeira parcela. Na verdade, tudo depende de φ, então estou colocando aqui a parcela de φ, ó, que é basicamente tudo isso daqui. E uma outra parcela que é o L de θ aqui, né? Que é só essa primeira parte aqui, já que essa segunda aqui não depende do θ. Tá? Então, um cara que vai tentar minimizar essa aqui, que é o φ, que é o discriminador, e outro cara vai tentar maximizar essa daqui, que é o θ, que é o gerador. Então, em termos de arquitetura, a gente tem isso aqui, ó. Eu tenho duas redes, então duas redes neurais convolucionais em geral, tá? Uma é o gerador, então esse bloquinho aqui é uma rede neural, que pode ser, por exemplo, uma rede neural que parte ali de um vetor como entrada e vai gerar uma imagem na saída. Então, você pode pensar numa CNN invertida, né? Onde entra um vetor e sai uma imagem ali, né? Se você quiser imaginar o que seria essa arquitetura, mais ou menos essa a analogia, né? E esse cara aqui, ele vai ser treinado, então, para maximizar essa loss aqui, que é o L de θ, tá? Então, que é só uma parcela da loss como um todo, né? E aí, ele vai gerar, então, um dado, e aqui vão entrar os dados reais, tá? E isso aqui vai vir, então, para uma outra rede neural, que pode ser daí uma rede neural convolucional, que a gente está acostumado aí, né? Que vai receber como entrada uma imagem que é a imagem real e uma imagem que é uma imagem sintética. E ele vai tentar dizer o que é, vai tentar separar o real do sintético, né? Tentar fazer essa classificação. E para isso, então, ele vai minimizar essa loss aqui como um todo, minimizar o erro de classificação. Levando em conta que a gente tem duas entradas, né? Uma entrada é o X real e outra entrada é o X asterisco, que é uma imagem sintética. Um pouco diferente da cross entropy que a gente está acostumado, porque na cross entropy entra o dado aqui, ele não tem o real e o fake, né? Então aqui você só tem esse detalhezinho que muda em relação a cross entropy convencional, que às vezes é bom colocar essa ressalva, tá? Então tem um latent space aqui, que é um vetor aleatório, tá? É gerado por meio de uma distribuição gaussiana, tá? Nem vou discutir isso muito hoje aqui também, porque também tem
aqui o papo é longo, tá? Mas imagine que isso aqui é gerado por uma gaussiana, ou seja, eu dou como entrada aqui uma gaussiana aleatória, um número aleatório, que está na entrada desse gerador aqui, e a partir desse número aleatório, essa rede é treinada para gerar uma imagem a partir daquela aleatoriedade ali. Né? Existem formas de guiar isso aqui, mas passo por vez. Por enquanto, imagine que isso aqui é só um valor aleatório que entra numa rede neural, que recebe, então, um valor aleatório e transcreve aquilo para uma imagem. Gerou essa imagem aqui. Beleza, então, não, por enquanto, eu não sei se essa imagem é boa ou é ruim, mas eu vou comparar com uma real e o meu discriminador vai dizer, ó, tá fácil de classificar isso aqui. Então, ele vai tentar, na próxima rodada, forçar mais essa loss function aqui para que a próxima imagem se aproxime mais de uma imagem real. Maximizando isso daqui, é isso que ele está fazendo no fim das contas, tá? Não vou abrir muito essa matemática aqui, estou só explicando a ideia para vocês, né? Mas maximizando esse cara aqui, ele vai tentar fazer essa aproximação. E aí esse vai tentar discriminar de novo e fica, né, como eu disse, esse jogo, um empurrando contra o outro aí para tentar fazer essa convergência. Tá? Essa aqui, então, é a GAN original, tá? É a GAN lá que foi proposta pelo Goodfellow, que é um cara bastante conhecido aí na área de modelos generativos, né? Deep Learning em geral, né? E a loss function é essa que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, é exatamente esse fluxo que eles seguem lá. O problema é que treinar isso aqui, quando eles propuseram esse paper originalmente, né? Era super complicado, né? Era muito custoso, uma série de truques ali que eles fizeram. Então, além de apresentar essa estrutura, eles também apresentaram um algoritmo para treinar essa GAN. Tá? E aí tem uns macetes que eles usavam, né? Que é treinar em duas partes, em dois momentos separados, tá? Então, num primeiro momento, ele fazia K rodadas aqui para treinar somente o discriminador, tá? Então, ele pegava a loss inteira lá e tentava primeiro otimizar o discriminador para um conjunto aqui reduzido de etapas e para um mini batch também. E terminava isso aqui, então otimizava lá um pouquinho o discriminador, parava, e aí pegava essa outra metade aqui para treinar o gerador. Né? E aí ficava alternando entre essas duas etapas, entre treinar o discriminador e treinar o gerador aqui com uma série de macetes que eles colocam nesse paper original para tentar fazer uma força em direção à convergência ali, já que encontrar esse equilíbrio entre o gerador e o discriminador é um pouco complexo. Né? Então, eles já propuseram essa estrutura aqui para tentar guiar as pessoas que fossem usar esse modelo original aqui para chegar nessa solução. O detalhe é que a anotação do paper aqui, ele dá uma compactada, né? Então, ele não fica escrevendo toda hora ali a losa inteira aqui, né? Ele dá uma simplificada nela aqui com esse D e G, né, para dizer que é a parte do gerador ou do discriminador, mas a estrutura é essa mesmo que eu estou mostrando aqui, tá? É só uma compactação da notação. Então, essa foi a ideia deles, né? Você tem um gerador, tem um discriminador, você bota eles, um tentando maximizar, outro minimizar aquela loss como um todo, propuseram uma estrutura ali para tentar facilitar esse processo, né? E mostraram que ela convergia e chegava em valores até que, imagens até que interessantes para se aproximar de imagens reais. Né? Bom, mas aí, um pouquinho depois disso, veio uma variação dela aí, né? Que é a tal da Deep Convolutional GAN, a DCGAN, que foi um paper um pouquinho depois, foi ainda em 2015, mas foi um pouco depois, cujo objetivo foi mexer na arquitetura, mas eu já vou falar disso aí. Eu só queria, antes de continuar aqui, alguma dúvida dessa arquitetura aqui, pessoal, dessa ideia aqui da GAN, alguma coisa que não ficou claro aqui? Deu para acompanhar a ideia geral? Deu sim, professor. Beleza.
Tá, então, essa é a estrutura. Eu só peguei esse algoritmo lá do paper original, nem vou também detalhar muito ele aqui, né? Porque, como eu disse, esse tipo de convergência para essa GAN aqui é muito complicada, né? Mas a partir dessa proposta, como ela foi muito promissora, muita gente começou a trabalhar em cima de refinar ela. E o primeiro refinamento que surgiu, então, foi a tal da Deep Convolutional GAN, a DCGAN, né? Que é o paper que eu acabei de abrir ali, tá? Qual que foi a sacada desses caras? Basicamente, tentar fechar numa arquitetura um pouquinho mais pré-projetada ali para tentar otimizar a geração de imagens, né, tanto para a questão de dimensionamento da imagem, quanto para otimizar o discriminador. Né? Então, a ideia aqui foi aumentar o latent space aqui, então a geração das variáveis aleatórias já é feita de forma de um vetor, então é uma gaussiana aqui com 100 dimensões aqui, tá? Então são 100 posições que ele gera aleatoriamente. Então entra um ruído, efetivamente, isso é muito maluco de pensar, mas é isso que é feito, né? Entra um ruído no gerador, e a partir desse ruído ele vai tentar otimizar o gerador para gerar uma imagem verdadeira. E o discriminador tentando enganar, assim como a gente falou anteriormente. Né? Então, a contribuição dessa Deep Convolutional GAN aqui foi propor essa arquitetura. Tem alguns macetes também de treinamento aqui que eles colocam no paper, mas isso aqui tornou, assim, a geração de imagens com base em GANs um pouquinho mais robusta. Tá? Aqui eu tenho alguns exemplos da época, né? Olhando hoje, isso aqui parece horrível, né? Mas para a época isso aqui foi revolucionário, né? Porque as imagens com a DCGAN, por exemplo, para imagens de rostos aqui, ou de alguns ambientes, ela conseguia convergir muito bem para gerar cenários ali, assim, até que convincentes para a época, né? A gente está falando de 2015, 10 anos atrás, em termos de qualidade de modelo, que de lá para cá isso aqui explodiu exponencialmente, né? Então, assim, em comparação à GAN original, eles conseguiram melhorar um pouquinho o processo de treinamento, melhoraram a escolha da arquitetura e conseguiram trazer imagens um pouco mais reais do que aquela primeira GAN original apresentada. Né? Claro que isso aqui ainda não tava muito legal. Uma série de defeitos foram apontados na época como dificuldades ali para você tentar melhorar um pouco mais esse processo de treinamento de dados artificiais. E o primeiro defeito que foi observado é esse tal de mode collapse aqui, né? Isso aqui, a grosso modo, que no fim das contas é como se o modelo sempre convergisse a gerar dados sintéticos com a mesma característica, né? Então você está gerando ambientes diferentes aqui, mas se você olhar aqui, você não consegue, às vezes, nem separar o que é um ambiente do outro, porque a GAN meio que coloca todos esses caras no mesmo espaço ali para essa representação. Então é como se ela tivesse comprimindo todas aquelas representações em representações mais simples e que são todas muito parecidas umas com as outras, né? E evitar esse mode collapse aqui no treinamento da DCGAN era super complexo. Até hoje, se você for treinar esse modelo aqui, você vai se deparar com isso. Né? Outro problema que aparecia bastante é a instabilidade. Né? Então, o que fazia o modelo convergir para dados sintéticos como esse daqui, em detrimento a, eventualmente, ter o mode collapse ou outros problemas de treinamento? Uma dificuldade que apareceu, e dependendo do que você for fazer com GAN, até hoje isso é complexo, é que se você começar com exemplos sintéticos que são muito fáceis de classificar, ou seja, desde o início está muito fácil separar o que é sintético do que é real, o trabalho do gerador fica muito difícil. Fica muito difícil você empurrar esses dados sintéticos para lá para tentar confundir o discriminador. Então, ela também dependia muito de uma espécie de uma estabilização, de uma inicialização de treinamento que fizesse com que os dados sintéticos não fossem tão longe assim dos dados reais.
tinha umas técnicas de reamostragem, o pessoal usava lá no início para tentar evitar esse tipo de situação, tá? Isso aqui com relação a loss function, mas isso aqui também é um detalhe assim tão específico daquela época lá, que eu acho que eu vou pular ele, tá? E aí, um pouco depois, vou abrir esse paper aqui então, que é o paper da Wasserstein-Gunn, tá? Um pouco depois, isso aqui já em 2017, então o paper da DCGAN é final de 2015, praticamente 2016, na verdade, e quase um ano depois que surgiu então essa tal de Wasserstein-Gunn aqui, que foi outro salto significativo para os modelos generativos. Então, o que o pessoal focou quando propôs esse paper aqui da Wasserstein-Gunn? Eu vou abrir rapidão ele aqui só para vocês terem uma ideia da cara do paper e o estilo dele, mas como vocês podem observar aqui, o foco principal desse modelo aqui, ele é praticamente matemático, né? Tanto que ele tem uns apêndices aqui bem densos, com todas as provas por trás e toda a parte que sustenta a matemática dessa Wasserstein-Gunn, tá? Mas qual que é a ideia? O que eles pensaram aqui foi tentar modificar basicamente a loss function da GAN, tá? Da GAN que eu estou falando aqui pode ser a DC GAN ou a GAN original lá, né? Mas basicamente eu me refiro a essa loss function aqui, né? Tanto do discriminador quanto do gerador. Foi tentar mexer nessa loss function, ou mexer até no próprio problema de otimização ali, daquele min-max ali, para tentar, por meio dessa mudança, evitar o mode collapse e evitar todas essas instabilidades que existiam no processo de treinamento da GAN, tá? Ou mesmo até a própria convergência da GAN, que é algo, nessa forma tradicional, que é super complicado, tá? Então, qual que foi o caminho que eles percorreram? Aqui eu também vou tentar sintetizar esse caminho. Mostrei para vocês o paper, ali, vocês viram que a densidade matemática dessa dedução aqui é complexa. Tem outro cara que tentou, até deixei o link aqui, né? Tentou explicar essa GAN aqui, que está no paper, de uma matemática um pouco mais simples, né? Sem ir tão a fundo ali, né? Mas a ideia principal é que eles mudaram a loss function para interpretar essa loss function aqui como uma medida de distância entre funções de densidade e probabilidade, tá? Então, deixa eu só passar rapidinho aqui para a loss function, só para explicar a ideia aqui e a sequência, depois eu volto ali para a motivação. Então, eles pegaram lá, por exemplo, a loss function original da GAN, que é isso daqui, né, que é a cross entropy lá, e eles transformaram essa loss function, que é essa daqui, né, para essa representação aqui. Então, toda aquela matemática, aquela prova e aqueles caminhos que estão no paper lá, original da Wasserstein-Gunn aqui, elas estão, ele é fundamentado para mostrar como que eu saio daqui e venho para cá, tá? Então, isso aqui eu não estou mostrando, né? Estou pulando essa etapa para vocês aqui. Mas a ideia como um todo é o seguinte: eu vou ter como se fosse uma medida de distribuição dos dados que estão gerados. Então, imagine que eu tenho, sei lá, uma representação aqui bem abstrata, né? Meus dados gerados aqui com uma determinada distribuição, né? Gaussiana aqui, sei lá. Pensar que eu estou num cenário unidimensional, tá? Só para ficar mais fácil de enxergar. Então, eu tenho os meus dados gerados aqui, então, minha distribuição dos dados gerados, e eu tenho uma distribuição dos dados reais, né? Tenho minha distribuição aqui dos dados reais, tá? Então, o que essa Wasserstein tenta fazer, ao invés de minimizar o min-max lá da cross entropy, ele tenta olhar isso aqui como de um ponto de vista estatístico, né? E aproximar a distribuição do gerador, dos dados que são gerados da distribuição dos dados que são reais.
Então, é como se houvesse uma representação estatística dos dados gerados. Estou fazendo uma gaussiana aqui, mas claro que na realidade não é isso, né? É só para a gente tentar entender a motivação. Então, tem os meus dados gerados por meio de uma gaussiana ali artificial e os dados reais que tem uma determinada distribuição ali, que é a distribuição deles de fato, né? Então, a ideia aqui é tentar aproximar uma coisa da outra. E quando eu, ao longo desse processo, eu minimizo essa distância, né? Eu torno os dados gerados mais próximos ali dos dados reais, né? Eu consigo, então, fazer com que o meu gerador esteja gerando dados artificiais que são parecidos com os reais. É a mesma ideia do que a GAN original, só que é uma outra formulação matemática, uma outra interpretação. Né? Então, essa que é o objetivo aqui dessa loss function, tá? Na formulação original, que os caras propuseram no paper, ela é estruturada um pouquinho diferente, tá? Então, na ideia deles lá, nessa expressão aqui, o gerador tenta maximizar ela e o discriminador tenta minimizar. Mas é mais pela forma como ela é escrita aqui, tá? No fim das contas, você pode imaginar que eu tenho duas distribuições e estou tentando aproximar uma da outra. Tá? Então, só para eu voltar aqui e explicar o porquê do Wasserstein, então, nesse caso aqui dessa GAN. Tá? Então, a motivação é o seguinte: se eu quero medir, então, a distância entre duas distribuições de probabilidade, existem algumas formas de fazer isso. Né? Se eu posso usar lá a tal da distância de Kullback-Leibler, existem outras ferramentas estatísticas para medir a distância entre duas distribuições estatísticas. Então, imagine que eu tenho, sei lá, uma distribuição discreta como essa em cinza aqui, né? E eu tenho essa minha outra distribuição aqui em azul. E eu quero medir a distância de uma distribuição para outra, né? Ou o quanto elas são diferentes, né? Para cada um dos pares que eu tenho aqui de x igual a i e esse x igual a j para a distribuição de cima e a de baixo. Tá? Então, nesse paper aqui, eles propuseram uma medida de distância baseada nesse negócio chamado Wasserstein, tá? Que é uma medida de distância entre funções de densidade e probabilidade. Tá? E esse cara aqui está baseado num negócio chamado Transport Plan. Tá? Isso aqui o cara do livro explica lá. Achei até que legal a explicação dele, né? Não vou entrar em tantos detalhes quanto ele entrou lá, mas é basicamente o quanto que custa para você tornar esse cara aqui, por exemplo, dessa posição, parecido com o cara da mesma posição ou de outras posições da outra distribuição. Né? Ou seja, isso é uma espécie de um custo que você teria que mover ali de energia, porque isso tem um fundamento na física aqui, né? Para tornar uma distribuição parecida com a outra. Tá? Então, ele é baseado nesse transport plan. Não acho que isso seja tão relevante para a gente aqui, né? O que importa, no fim das contas, é que ele usa uma medida de distância entre duas distribuições estatísticas. E quando você usa, então, essa estratégia aqui, desse transport plan, aí tem toda uma matemática, que é o que eles descrevem no paper, que mostra que você consegue chegar numa loss function que é igual a essa daqui. Então, entre um somatório do que está sendo gerado de dados aqui, parametrizados por φ, né? E pelo gerador, que é o θ, menos um somatório dos dados reais aqui, de uma loss function aqui dos dados reais, parametrizados só pelo φ. Bem parecido com o que a gente tem aqui em cima, na verdade. Né? E aí tem uma restriçãozinha ali, que o gradiente tem que ser menor que 1 e tal. Mas, enfim, toda essa história aqui é para contar que a proposta desse paper muda a loss function por meio dessa medida de Wasserstein aqui, que chega nessa loss function final, que eu estou pulando essa derivação, né, não estou detalhando ela, mas que no fim das contas a interpretação é bem parecida com a GAN original, só que ela é muito mais bem comportada do ponto de vista de otimização. Né? Então, basicamente daria para a gente entender como a mesma GAN
que a gente viu aqui. O que muda é essa loss function aqui geral, ao invés de a gente escrever pela cross entropy, a gente está fazendo, representando por meio dessa expressão que eu estou colocando aqui. Tá? E isso aqui mede, então, uma distância entre duas funções de densidade de probabilidade, do gerador e do discriminador. Tá? Aí tem o algoritmo que esses caras propuseram, tá? Também tem um monte de macete aqui. Tá? No algoritmo proposto no paper tem uma diferença aqui, tá? Aqui, ó, nessa formulação, o discriminador tenta minimizar isso e o gerador tenta maximizar, para que você consiga fazer a aproximação das duas distribuições. E no paper original dos caras é o inverso disso. Tenta maximizar e outro tenta minimizar. Então, é -1 vezes isso daqui. Mas isso é só um detalhe aqui de implementação da forma como eles fizeram. Então, como que é essa WGAN, então, que é a tal da Wasserstein-GAN, né? O processo é o mesmo, tem um cara tentando minimizar, outro cara tentando maximizar. Então, ele separa em dois loops aqui. Tá? O loop de cima é o discriminador, o loop de baixo é o gerador. Tá? Então, o que ele está tentando fazer aqui é maximizar o discriminador em cima, né? Ele chama o discriminador de crítico no paper, então, só para vocês saberem que são sinônimos, tá? Então, ele está tentando aqui maximizar essa loss function. Então, quando ele tenta maximizar a loss function, o discriminador está tentando separar uma coisa da outra, tentando separar o que é dado real do que é dado sintético, né? Ele tenta jogar uma distribuição para longe da outra, né? Empurrar uma para longe da outra. Aí ele faz isso para um determinado bet, com alguns macetes aqui, ele faz esse clipe também do gradiente para respeitar essa restrição que está colocado aqui. Ele também usa como otimizador o RMS prop, né? É uma maximização, então ele faz a subida em gradiente aqui, também é outro detalhezinho que é legal ficar esperto quando olhar esse algoritmo. Mas ele termina de rodar isso aqui, aí ele maximizou o discriminador. Então, o discriminador tentou empurrar, aumentar a distância de Wasserstein ali entre o gerador e o discriminador. Aí ele fez esse loop aqui, aí vem o gerador. O que o gerador vai fazer? Ele vai tentar trazer de volta uma para perto da outra, né? Então, tentar fazer com que a distância entre o dado sintético e o real, a distribuição entre eles, fique perto uma da outra. Então, ele vai minimizar a loss function. E fica essa briga, de novo, de min e max aí, entre um cara e o outro, assim como era na GAN original, né? Mas quando você faz isso aqui com a Wasserstein, aí você consegue melhorar muito esses problemas de mode collapse, estabilidade, e os dados gerados pela Wasserstein GAN aqui são dados assim muito mais robustos, né? Então, rostos humanos assim muito mais parecidos com os reais, cenários muito mais parecidos com os reais, objetos também, animais. Às vezes, né, com aqueles coisas que a gente via nessa época, pessoas com 6 dedos na mão ali, ele gerava comumente, né? Então, que eram assim problemas ali da própria instabilidade, mas muito menos do que do que na GAN original. Né? Alguns outros macetes que eles impuseram lá na Wasserstein para tentar melhorar o processo de treinamento dela. Fazer, então, um crescimento progressivo lá para a geradora e um decréscimo também progressivo na rede que é discriminadora. Então, as camadas convolucionais você vai crescendo ali até chegar no tamanho da imagem original, né? Quanto mais segmentado isso, melhor é a qualidade da imagem final. E a mesma coisa, a mesma simetria é aplicada no discriminador. Tá? Então, isso também foi apresentado aqui nesse paper. Tá? Além disso, a forma como você amostra o mini-batch ali também tem alguns macetes, né, que é essa separação aqui. O número de vezes que você repete o discriminador é maior do que o número de vezes que você faz para o gerador, então isso também ajuda a estabilidade do modelo. Por isso que tem um forzinho aqui de t igual a zero até o n-critic aqui, né? Que é um hiperparâmetro do modelo.
E a terceira, eles fazem ali na hora de gerar o espaço latente, que é aleatório, né? Então, voltando aqui no início, né? Quando eu vou gerar esse espaço latente aqui, que é um valor aleatório, uma gaussiana, uma distribuição gaussiana aleatória, quanto mais eu truncar, ou seja, quanto menos outliers eu considerar, mais estreito ficar a minha gaussiana aleatória ali, melhor vai ficando a qualidade também dos meus dados ali, né? Então, isso também ajuda ali, tem algumas dicas que o paper coloca para poder fazer obter esse resultado final aqui, né? Então, esse truncamento na geração dos dados aleatórios também é importante, tá? E aí, claro, chega então nesses resultados que eu estou mostrando aqui, que são os resultados. Então, 2018, isso aqui, tá? Então, esse aqui é o estado da arte de dados gerados artificialmente para imagens, né? Principalmente lá em 2018, então, com a Wasserstein GAN. Tá? E o que ela tem de diferente? Só a forma de fazer a loss function, que é o mais importante, né? Baseado nessa distância de Wasserstein. Você pode pensar como uma distância entre densidade e probabilidade ali, né? Aqui o gerador tenta aproximar e o discriminador tenta afastar essas funções de densidade e probabilidade. Né? Agora, por que ela pode ser escrita aqui? Aí ou você vai ver no paper ou você pode dar uma olhada nesse link que eu deixei aqui. Dedução matemática eu estou pulando, tá? E daí mais alguns macetes que eles colocaram ali, esses trick 1, 2 e 3 aqui, que aí chega nesses resultados. Tá? Então, assim, hoje em dia, meio que o baseline para você vai trabalhar com modelo generativo, em geral, o baseline é a Wasserstein GAN. Tá? Então, normalmente o pessoal parte daqui para começar a treinar outros modelos, porque ela, em geral, é a mais recorrente. Tá? Como baseline, né? Como, assim, eu vou começar daqui e para construir as outras coisas eu parto dessa GAN. Como eu disse para vocês, estou em 2017, 2018 aqui. Tá? Pessoal, essa parte de matemática é um pouquinho mais chata aqui, né? Estou até tentando não ir muito nela aqui, mas deu para acompanhar aqui a ideia, a evolução desses processos, desses modelos. Alguma dúvida? Querem que eu repita algum ponto? Querem que eu esclareça alguma coisa aí? Tá, então beleza. Essa interpolação também não é tão relevante para a gente agora. Eu vou então caminhar um pouquinho mais adiante no estado da arte, vou falar das GANs que tenha um condicionamento, e depois esses caras aqui que são um pouquinho mais recentes também, que aí também extrapola, assim, não é só simplesmente a geração de dados artificiais, tem outras coisas colocadas aqui junto para incrementar ali o processo de geração sintética de dados, tá? Então, conditional GAN, tá? Um ponto importante ali, que eu, né, não comentei até agora, mas que você pode pensar como algo relevante aqui para a geração de dados, é como é que eu vou saber que o meu modelo vai gerar, então, um gato, um cachorro, uma pessoa, ou, sei lá, um móvel da casa, né? Então, esse controle sobre o tipo de dado que é gerado, ele, para as GANs, mesmo a Wasserstein, ela é relativamente complexa, assim, né? Não é uma coisa tão trivial. Então, esse paper aqui propôs um negócio chamado Conditional GAN. Tá? Aqui, eu acho que a primeira versão dele é 2016, mas deixa eu ver só se eu estou com o link certo aqui, que eu achando que eu deixei errado no meu. Tá errado ali, depois eu vou corrigir no meu slide. Fui pegando da. Então, esse cara aqui.
Então, esse modelinho aqui, se for ver, é super simples aqui o paper, né? E ele usa como base ali as primeiras GANs ali que foram colocadas, né? Mas ele tem uma atualização de 2018, que é o que o pessoal acaba usando mais. O que que ele faz? Ele cola junto aqui com esse latent space, esse vetorzinho que é um vetor que representa a classe, né? Então, eu tenho uma representação aleatória lá, então estou injetando um ruído, mas eu também estou injetando uma classe associada àquele ruído. Então, eu coloco aqui, isso aqui vai ser gato, pessoa, objeto de uma casa, enfim, eu incluo a semântica da classe aqui no gerador. Então, o gerador recebe isso aí como parte da entrada. Tá? E aí, quando ele vai comparar com exemplos reais, ele tem que comparar com exemplos reais daquela classe em questão, né? Então, quando o discriminador vai tentar discriminar uma coisa da outra, ele vai fazer isso para aquela classe que eu estou trabalhando. Então, ele é condicionado, né, por isso que é condicional, a uma classe em particular. Tá? Então, esse cara aqui pode ser treinado com a Wasserstein, mesmo esquema aqui, e a mesma loss function, só a gente inclui esse condicionamento aqui da classe, para depois, na hora que eu for usar a GAN, né, eu insiro um ruído aleatório, mas eu insiro também qual a classe que eu quero gerar. E aí, na saída aqui, eu consigo ter um controle melhor sobre isso. Tá? Tem algumas variações da conditional GAN ali, né, que às vezes coloca como um vetor de atributo, tem algumas GANs condicionais mais recentes que isso aqui entra por meio de linguagem natural, então pode ser uma representação em linguagem natural também. Aí aqui também a quantidade de coisas que existem na literatura é bem vasta, né? Mas todas elas têm em comum essa condicionalidade a um tipo de coisa que você quer gerar, né? Uma representação que você quer gerar, tá? E aí você consegue ter um controle melhor daquilo, do resultado que você quer obter, né? Ou pelo menos daquelas classes que você quer representar. Tem aqui exemplos assim de animais, flores, enfim, né? Do resultado que o paper original mesmo apresentou como uma vantagem para ela. Né? Então, bom, também tem essa Infogun aqui que ela mexe um pouquinho na forma de estruturar esse condicionamento. Então, ao invés de você entrar com um vetor separado do atributo das classes aqui, você também pode colocar isso concatenado. E isso aqui gerou uma outra arquitetura chamada Infogun, que também tem algumas estabilidades a mais do que a GAN convencional, enfim. Então, isso aqui acho que é só um detalhe, tá? Mas, em geral, o que a GAN condicional faz? Ela inclui a informação da classe lá e a gente trabalha com ela de uma maneira codificada aqui no processo como um todo. Tá? Aqui está o paper da Infogun, então, que talvez das GANs condicionais é o que o pessoal tem mais usado atualmente, né? O paper da Infogun aqui, ele é de 2000, aqui, teria que pegar aqui a versão que ele foi publicado. Acho que isso aqui deve ser 2017 também, a última versão, se não me engano. Mas, em todo caso, são os resultados aqui são concomitantes ali, na mesma época da Wasserstein, aí teve gente que já incluiu Wasserstein, outros não incluíram. Aqui acho que esse meu aspecto temporal se perde um pouco, mas enfim, não tem problema. Né? Então, Infogun é uma GAN condicional, e aí a partir daqui começaram a surgir outras ideias dentro do contexto de GANs. Tá? Qual que é a principal motivação? O pessoal viu que quando você mistura um vetor de atributos aqui que meio que norteia a, a tua geração de dados, o pessoal viu que talvez isso aqui desse para trabalhar e aumentar essa complexidade aqui, essa informação que está sendo adicionada. E aí isso deu origem a outros modelos mais recentes, como esses modelos de image translation e esse negócio chamado Style Gun. Tá?
A Marina perguntou se eu posso listar esses papers. Todos eles estão na aula aqui, ó. Esses links aqui estão todos disponíveis, tudo aqui, ó. Então, quando você vê aqui, você vai notar que já está o link para os papers originais, tá? Então, o primeiro modelo de image translation é o Pix-to-Pix. Esse aqui é bem estado da arte até hoje, tá? Não sei que ano que ele é, ó. Tô aqui 2016. Acho que até a versão mais recente do Pix-to-Pix é mais recente do que isso aqui. Mas, em todo caso, o que que esse cara fazia aqui, né? A primeira versão, o primeiro Pix-to-Pix usado lá, é, a ideia era a seguinte: ele pegava, por exemplo, uma imagem, uma das aplicações, talvez aqui ficou mais conhecido, né? Ele pegava uma imagem preto e branco, tá? Aí passava por uma rede neural aqui, então tá entrando uma imagem, tá? Tá entrando uma imagem aqui, não é aquele latent space que a gente viu antes. Então, usava uma UNet aqui, que é um modelo de segmentação, né? Ou seja, entra imagem, sai imagem, só que ela não é treinada para fazer segmentação. Ela está fazendo uma predição aqui, que é, por exemplo, transformar essa imagem aqui em colorida, né? E aí, ele tem aquela mesma imagem lá colorida, né? Então, ele já tem uma loss function, que é o quão perto de uma imagem colorida está essa minha predição, tá? E aí ele vai para uma outra parte aqui, que é, então ele tem uma loss function que tenta tornar aquela imagem ali colorida, né? Então tentar aprender a colorir aquela imagem. E aí depois ele vem também para uma parte de geração de dados aqui, né? Onde entra a imagem predita aqui, né? Com o par original preto e branco, né? E um outro par de imagem aqui real e preto e branco, só que ambas reais, tá? E aí isso aqui vai para um discriminador que vai tentar separar o que é real e o que é falso, tá? Esse cara aqui, ele foi usado em diversos contextos, tá? Talvez os mais legais eu vou mostrar que estão aqui, que são esse contexto como está colocado aqui. Então, por exemplo, eu entro com um, um desenho, por exemplo, esse daqui de uma mochila, né? Ou alguma coisa parecida com uma mochila, e por meio desse esquema de treinamento aqui, né, que é usado, por exemplo, para colorir uma imagem, ou pode ser usado para várias outras tarefas, né? Ele parte desse rabisco aqui para tentar gerar algo que é parecido com uma imagem real, com base nesse rabisco, tá? Ou eu entro com uma imagem preto e branco, sei lá, né? Ou entro com uma representação preto e branco e vou colorir aquela imagem parecido com uma coloração que torna aquilo real, tá? Não é simplesmente colorir uma imagem, aprender a fazer um par, né, de colorir a imagem lá original, com base no que eu estou colocando aqui como referência. É fazer um processo de coloração com que torne aquilo natural, ou parecido com uma imagem real, né? Ou tem uma representação aqui super simplificada do que seria um prédio, né, um desenho até meio simples, né, das janelas e blocos aqui, e a partir desse cara aqui, ele vai tentar representar uma versão real daquela imagem, né? Então, é como se fosse assim, eu tenho uma coisa que eu quero que não é real, mas é próximo da realidade, ou representa algo da realidade, e eu passo por um modelo desses Pix-to-Pix aqui para tornar aquilo parecido com a realidade, né? Seja para coloração, que foi a principal proposta do paper, por isso que o exemplo é dado aqui para colorir a imagem, né? Ou seja para fazer coisas como essas que estão aqui, né? A partir de um desenho, né? Eu tentar transformar aquilo do que seria parecido com uma imagem real, tá? Então, veja que até a luz, sombreamento aqui, ele pega melhor fazendo esse tipo de solução, né?
Isso aqui ficou bem famoso para esse tipo de cenário aqui, né? Acho que quando saiu o Pix2Pix, tinha até um site onde você rabiscava lá e ele fazia os desenhos mais perto da realidade lá. E isso aqui ficou bem. Eu lembro que circulou bastante isso na época. Mas a estrutura é essa, né? Então aqui tem uns detalhes a mais de como que você monta a loss function da GAN, como que você faz ali os macetes para tornar um pouquinho mais robusto o negócio, mas a ideia é essa, tá? Bom, então, essa aqui pode falar, Paulo. Professor, fiquei com uma dúvida ali só no início desse pipeline. Tipo, Uhum. como é que o generator aí, ele vai, tipo, assumir que o que ele precisa fazer a partir da entrada é colorir a imagem, por exemplo? Não entendi como é que ele se baseia para qual caminho que ele vai seguir na mudança. Isso aqui está nesse miolo aqui, ó. Então, por exemplo, se for a tarefa colorir, por exemplo, né? Então, eu vou ter um ground truth anotado de imagens coloridas, tá? Então, eu tenho esse par aqui, ó. Essa imagem colorida é a imagem preto e branco que eu tenho, tá? Beleza. Eu poderia treinar uma rede neural só para fazer isso, para tentar colorir, depois pegar uma imagem qualquer lá e tentar colorir ela, tá? Daria para fazer isso só com essa UNet aqui, mas esse esquema de treinamento não é robusto. Quando você coloca esse segundo bloco do pipeline aqui, que é pegar pares reais e pares sintéticos aqui, né? Preto e branco colorido, preto e branco colorido, né? E passar isso aqui para um discriminador que também tenta diferenciar o que é real do que é sintético, o esquema de coloração ele se torna muito mais robusto. Então, quando eu quiser colorir uma imagem que eu não tenho ground truth, né? Eu não tenho esse cara aqui, fazendo isso junto com o gerador, ou seja, colando o gerador ali nesse pipeline, eu consigo ter uma coloração assim muito mais realista do modelo, né? Se eu não incluísse essa parte do pipeline aqui, ó, eu também poderia colorir, mas talvez eu não teria essa qualidade de textura e sombreamento igual eu tenho aqui para essa coloração, né? Não Fechou. seria tão realístico, entende? Entendi, mas consegue voltar para o slide anterior rapidinho? Uhum. Se eu consigo treinar só com a segunda parte, se eu quiser tirar a primeira parte, por exemplo, não tiver o ground truth do tipo, quero colorir a imagem ali. Eu consigo Consegue treinar? também, Consigo também. consegue, mas também não vai funcionar bem. Tá, tranquilo. Né? O grande lance aqui é justamente essa mistura das coisas, tá? Deixa eu ver se eu. Não lembro se tem no paper isso aqui, cara. Deixa eu ver aqui que eu já te digo. Eu não me lembro se eles fizeram experimentos fazendo isso, sabe? Cortando parte do pipeline ali para mostrar umas coisas engraçadas aqui. Eu acho que os experimentos que eles fazem aqui, cara, é mais mexendo na loss function, assim, sabe? Eu não tenho certeza se eles cortam a. Ó, eles mudam essas arquitetura, ó. O UNet eles testam outras, tamanho das coisas eles também mudam ali, mas eu acho que isso que eu estou te falando aqui é mais discutido ao longo do paper, sabe? Entendi. Eu acho que eles já partem dessa premissa já. Teria que dar uma olhada, eu não lembro de cabeça isso aí, Paulo, mas eu acho que eles já partem dessa premissa aí. Assim, de novo, né? Nada impede você fazer isso que você comentou, né? Mas talvez você não tenha o mesmo resultado em termos de qualidade quanto isso aqui, tá? Tranquilo, ficou claro. Valeu, professor.
Valeu. Aí, bom, o último modelo aqui seria essa SR-GAN aqui, que também está mais ou menos nessa mesma ideia aqui, de incluir um bloco do que seria a estrutura da GAN, né? Só que o objetivo principal dessa SR-GAN, ou pelo menos das ideias principais, é gerar aumento de resolução, melhorar a resolução de imagens. Então, você começa com uma imagem aqui de menor resolução, usa uma rede neural para aumentar a resolução. De novo, poderia fazer só isso aqui e vir até aqui para resolver o problema, né? Mas o que esses caras viram é que se você colocar um bloco a mais nesse pipeline, que é adicionar o bloco da GAN, né, para tentar verificar se essa imagem sintetizada aqui, né, por esse modelo dessa rede neural, ele é real ou não, ou se aproxima ao que seria uma imagem real. É claro, estou usando um exemplo extremo aqui do paper, mas a ideia seria comparar com imagens reais similares, né? E colocar esse bloco também na otimização, você consegue melhorar a qualidade do teu modelo que está melhorando a resolução das imagens, né? Então, eles têm aqui exemplos, né? Quando você faz uma interpolação aqui, né, para tentar melhorar a resolução de uma imagem que está em pequena resolução quando você aumenta, né? Então, aqui está uma referência, né, uma interpolação bicúbica, né, que é sair dessa imagem pequena para maior. Você veja que ela fica meio, assim, não tão bem definida, né, tanto aqui quanto aqui. Mas quando você inclui esse bloco da GAN aqui, para fazer com que essa predição também tenha uma cara de imagem real, esse que é o lance, né, você veja que a qualidade melhora bastante, né, visualmente falando aqui, né. Você ganha uma resolução, ganha ali uma representação em determinados pontos que você não tinha, ó, essa imagem aqui fica bem evidente, né? Então, a conclusão tanto do Pix2Pix quanto da SRGAN é que, assim, as tarefas isoladas, por exemplo, de colorir uma imagem, né, ou aumentar a resolução de uma imagem, você pode fazer só com uma rede neural convolucional, mas quando você inclui esse bloco da GAN, ou do bloco adversarial, que é o que eles estão colocando, ou a parte da loss adversarial, para fazer com que aquilo também pareça real, você consegue fazer uma coloração melhor da imagem, mais realista, ou um aumento de resolução mais realista também da imagem. Então, essa que é a sacada desses papers aqui, né? Não necessariamente para trabalhar com modelos generativos, mas usar a loss de um modelo generativo para melhorar a qualidade da geração de um dado para tarefas aí de coloração, de aumento de resolução e por aí vai, né? Aí também tem a Cycle Gun, né, que aí vai para uma tarefa um pouquinho diferente, né? A Cycle Gun é uma ideia de você tentar, como se você estivesse misturando, acho que eu vou pular a arquitetura aqui e vou direto para a aplicação, que acho que é mais fácil de ver. É como se você estivesse misturando duas tarefas aqui, né? Então, uma tarefa que é a imagem original que você tem, e uma tarefa que é a imagem gerada que você quer fazer, mas parecida com alguma outra imagem que você tem como referência. Então, por exemplo, eu quero transferir para essa imagem de cavalo a característica de uma imagem de uma zebra. Então, ele vai tentar deixar o cavalo com cara de zebra. Meio que essa que é a ideia, né? Ou eu tenho uma imagem real e eu quero que ela tenha a cara de um quadro do Monet, sei lá, né? Então ela vai pegar aquilo e tentar botar ali aquela característica de um quadro do Monet. Ou o inverso, né? Eu tenho um quadro e quero tentar deixar aquilo com cara de uma foto real, né? Ou sair do modo zebra aqui para o cavalo, né? Fazer o processo inverso. Então essa Cycle Glam, ela foi criada meio que com esse objetivo, né? Ela tem um loop aqui que é inserido no processo de treinamento, e ele aprende tanto o processo direto quanto o processo inverso aqui, né? De sair daqui para vir para cá, ou de vir para cá
voltar para a imagem original, né? Mas no sentido de tentar, para essa imagem aqui, colocar a informação de um outro contexto na hora de gerar essa imagem artificial, né? Então, esse ciclo, né? Esse loop que está colocado aqui, ele meio que serve para essa tarefa que eu comentei com vocês aqui de emprestar o estilo de uma outra, de um outro contexto para aquela imagem que eu tô, aquela geração artificial que eu quero fazer. Então, não é gerar completamente uma imagem artificial, mas sim tentar deixar aquela imagem que eu tenho como entrada, que é uma imagem real, com características artificiais de um outro contexto. Tá? E isso é feito por meio desse ciclo, né, que é inserido aqui. Eu não vou abrir a discussão da loss function, que aqui também tem uma história longa, tá? Mas, de novo, poderia só usar esse bloco para fazer isso, mas os caras colocam o bloco aqui da rede da GAN, né, o bloco adversarial, para tentar deixar isso aqui um pouco mais robusto e essas imagens aqui com cara de imagens reais. Então, sempre que você quer tentar impor ao modelo essa restrição para que ele tenha uma cara de real, né, independente da tarefa que você está trabalhando, acrescentar esse bloco aqui da GAN, de fazer com que ele pareça real, é uma coisa que torna os resultados mais robustos, né? Então, isso também foi demonstrado nessa Cycle Gun, né? Que é de 17 para... então, a última revisão 2020. Eu acredito que isso que a gente está vendo aqui está mais para perto de 2020 do que o paper original 2017. Né? Bom, então essa aqui é a Cycle Gun, tem os resultados interessantes, aí tem os casos bem extremos aqui, né? Que ela, assim, determinados contextos aqui ela não consegue pegar bem, né? Por exemplo, a semântica de que você quer deixar esse cavalo com cara de zebra e não o Putin junto, né? Então, uma semântica mais complexa, veja que até o fundo lá também, né? Então, a Cycle Gun tem umas limitações desse tipo aqui que são um pouquinho mais enroscadas, tá? E uma evolução da Cycle Gun, uma melhoria da Cycle Gun é essa Style Gun aqui, né? Ela o objetivo principal a grosso modo, o mesmo, né? Mas essa Style Gun, ela faz uma coisa assim em diferentes dimensionalidades. Então, ela tenta transferir o estilo de uma imagem real aqui em diferentes blocos de uma representação ali em camadas, né, da imagem original, no intuito de acrescentar detalhes hierarquicamente na imagem. Então, ao invés de fazer uma coisa entre a imagem de um estilo e pega o outro para copiar, ela tenta fazer por blocos, então ela consegue melhorar algumas coisas locais da imagem. Então, eu posso mudar o estilo completamente ou eu posso mudar ele sutilmente, né? Então, eu posso, por exemplo, sair de uma mulher para vir para um homem, ou uma mudança sutil em cima das características daquela mulher, né? Então, por exemplo, o background ou a cor da pele, né? Alguma coisa um pouco mais no estilo do cabelo, né? Um pouco mais sutil, assim, às vezes até para representação da própria pessoa aqui, né? De marcas, expressões faciais e tal, né? Esse é um modelo um pouquinho mais, digamos, de ajuste fino. Mas o objetivo é o mesmo da Cycle Gun aqui, né? Um pouquinho mais recente, mas um pouquinho mais especializado, tá? Então, assim, ó, isso aqui fecha, tá? Essa sequência que eu queria mostrar para a GAN. A gente está aqui mais ou menos 2018, 2019, tá? De 2018, 2019 até agora é o que a gente vai falar na próxima aula, tá? Mas, assim, o fato de ser até esse período aqui, não quer dizer que esses modelos não sejam úteis, né? Então, muita coisa ainda é muito útil com GAN. Então, ainda tem bastante gente trabalhando com elas e do ponto de vista de modelos generativos, ainda é bastante relevante. Tá? Depende muito do contexto que você está trabalhando. Tá? Para a aula dessa semana, para a tarefa dessa semana aqui, eu propus como exercício aqui, então só alguns detalhes práticos, né? Se você quiser ver como é que é a implementação da GAN convencional,
DCGAN e da Wasserstein GAN, deixei aqui uns vídeos da implementação do PyTorch. Também, se quiser ver a GAN condicional, tem uma implementaçãozinha aqui, tem um caminho para entender com mais detalhes as implementações originais, tá? Mas aqui, acho que assim, é mais para quem for a fundo nesse modelo ou precisar de ajuda para fazer a tarefa. Para a tarefa dessa semana, então, eu estou propondo aqui vocês usarem o mesmo dataset dos Simpsons lá. Então, se vocês quiserem seguir usar o mesmo dataset que vocês usaram lá para classificação, agora o objetivo aqui é tentar gerar os personagens dos Simpsons por meio de uma GAN. Tá? Se vocês quiserem focar principalmente na GAN condicional, né, acho que é um bom caminho, tá? Desde que vocês usem ela com a Wasserstein ali, acho que é um bom caminho de partida, tá? Então, se quiserem focar mais nessa daqui, tudo bem, não tem problema, porque essas duas aqui talvez não vão funcionar muito legal, né? E aí você vai gerar os teus personagens dos Simpsons e tentar treinar uma GAN para isso, né? Já adianto que não vai ser fácil e não fiquem muito frustrados com os resultados que vocês obtiverem, tá? Não é trivial fazer esse negócio funcionar aqui. Os resultados, se vocês quiserem colocar lá algumas imagens só dos dados gerados, não tem problema, né? Mas se você quer saber se o teu dataset está legal ou não, ou se você quiser, tipo, quantificar o teu resultado, eventualmente você pode pegar o teu modelo treinado lá no teu dataset dos Simpsons original e tentar ver se ele é capaz de reconhecer os dados sintéticos que você está gerando. Né? Então, seria uma forma de você quantificar para saber o quão separável está os teus personagens dos Simpsons gerados de forma artificial. Tá? Não é obrigatório fazer isso, é só uma dica, caso você queira avaliar a qualidade e tal, né? Mas eu também estou restringindo a só esses 5 aqui, porque acho que tem uma variabilidade maior, né? Eu acho, né? Mas, enfim, essa aqui é só a sugestão. Mika perguntando o que seria usado o split de teste. Eu me perdi em que contexto que você perguntou isso aí, Mika. Tá me ouvindo? Uhum. Ali foi pedido para ter uma separação de 90% para treino e 10% para teste, mas... Tá. Não, desculpa, acho que isso aqui ficou do Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Pode esquecer isso aqui, eu até vou tirar. Né? Beleza? Beleza. Então, vou só marcar aqui. Esse aqui pode ser. Vou deixar aqui. Só para. Isso aqui tá meio louco. Então essa que é a ideia da tarefa dessa semana aí, tá? Vocês viram que eu passei meio rápido nas GANs mais recentes, não fiquei detalhando tanto a arquitetura, porque, assim, cada paper aqui é uma história muito longa, né? Mas acho que o caminho e a história das GANs aí é esse, né? O mais importante é entender essa loss function aqui, que tem o gerador e o discriminador, um fica brigando com o outro, tem a Wasserstein, que é uma versão ali que olha para a mesma coisa, só que do ponto de vista probabilístico. E aí, enfim, tem as várias arquiteturas, as várias estratégias de GAN aí que, eventualmente, mesmo que o teu problema não seja gerar dados sintéticos exclusivamente, quando você inclui a GAN, a GAN também torna os teus dados gerados mais reais. Mesmo se for um problema, por exemplo, de aumento de resolução, coloração de imagens, enfim, né? Essa aqui é a ideia. As EDSGAN ainda são usadas para áudio da imagem 2D do espectro para um Wave. Sim, mas o estado da arte é um pouco diferente disso aí já, né, Léo? Eu acho que até o Pablo trabalhou com isso aí, pode comentar um pouco sobre isso, né?
Se quiser comentar aí, Pablo, do modelo que você usou, que era bem estado da arte para isso. Desculpa, professor, perdi a pergunta só. O Léo falou ali, ó, redes GAN ainda são usadas para áudio, do espectrograma para Wave, né? Ah, sim. Foram utilizados basicamente os espectrogramas como um formato de imagem mesmo. E daí imputamos na GAN e tentamos utilizar para poder fazer transferência de timbre daí. Mas não era uma GAN convencional, acho que tinha um Variational Não. Autoencoder no meio lá também, né? Tinha um Variational Autoencoder e era uma Cycle GAN. Se tiver o link dele, coloca ali o paper lá, Pablo. Deixa no link ali só para... Eu vou colocar o link do GitHub aqui. Pessoal, mais algum ponto aí, alguma dúvida? Deu para entender? GAN é encrenca também, né? Para variar tudo, né? Aqui não é fácil, né?